Iniciando mais um dia de estudos e questões comentadas com o Quebra-Banca Questões. Pause o vídeo e responda. Ao final de cada questão trarei uma breve revisão sobre o conteúdo. Questão 1. A administração pública indireta é composta de entidades responsáveis pela execução de atividades administrativas que necessitam ser desenvolvidas de forma descentralizadas. É uma característica comum dos entes da administração indireta. A. Não possuir patrimônio próprio. B. Possuir personalidade jurídica própria. C. Prescindir de lei específica para sua criação. D. Ter finalidade de interesse difuso, público e privado. A resposta correta é a B. Possuir personalidade jurídica própria. Revisão. A administração pública indireta é composta por entidades que possuem personalidade jurídica própria, ou seja, são autônomas em relação ao Estado. Elas são criadas, ou autorizadas, por lei e têm o objetivo de executar atividades administrativas que necessitam de descentralização para melhor atender às demandas da sociedade. Exemplos comuns de entidades da administração indireta são as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as fundações públicas. Questão 2. Ao estudar a classificação dos órgãos públicos para o concurso público para o cargo de técnico da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins, Ana Clara verificou que, no tocante à classificação que leva em consideração a posição que o órgão ocupa na escala governamental ou administrativa, a mencionada Casa Legislativa é um exemplo de A. Órgão autônomo. B. Órgão subalterno. C. Órgão independente. D. Órgão superior. E. Órgão com personalidade jurídica. A resposta correta é a C. Órgão independente. Revisão. Órgãos independentes são aqueles que exercem suas funções de forma autônoma em relação aos demais poderes e órgãos do Estado. No caso das Assembleias Legislativas, elas têm competência para elaborar as leis estaduais e exercem suas funções sem subordinação direta a outros poderes. Isso as diferencia dos órgãos autônomos, que têm autonomia administrativa, mas estão vinculados a um órgão superior, e dos órgãos subalternos, que estão hierarquicamente abaixo de outros órgãos na estrutura governamental. Questão 3. Julgue os itens a seguir. Item 1. É descentralização por colaboração, quando a administração direta cria um ente da indireta por meio de contrato, transferindo tanto a titularidade quanto a execução dos serviços. Item 2. É descentralização por delegação, quando a administração direta por meio de ato ou contrato, transfere a um particular a execução de um serviço. Assinale a alternativa correta. A. Ambas as alternativas estão corretas. B. Está correto apenas o item 1. C. Está correto apenas o item 2. D. Ambas as alternativas estão erradas. E. Nenhuma das alternativas anteriores. A resposta correta é a C. Está correto apenas o item 2. Revisão. Na descentralização por colaboração, a administração direta firma contrato com uma entidade da administração indireta, transferindo titularidade e execução dos serviços. Enquanto, na descentralização por delegação, a administração direta transfere a execução de um serviço a um particular, por meio de ato ou contrato. Questão 4. Com base na teoria do órgão, pode-se definir o órgão público como uma unidade que congrega atribuições exercidas pelos agentes públicos que o integram com o objetivo de expressar a vontade do Estado. Relacione os critérios para classificar os órgãos públicos conforme sua posição estatal com seus respectivos exemplos. 1. Independentes. 2. Autônomos. 3. Superiores. 4. Subalternos. Casas legislativas. Gabinetes. Ministério Público. Seções de expediente. Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada. A. 1, 3, 2, 4. B. 1, 4, 2, 3. C. 4, 1, 3, 2. D. 4, 2, 3, 1. E. 4, 3, 2, 1. A resposta correta é a A, 1, 3, 2, 4. Revisão. Independentes.
órgãos autônomos em relação aos demais poderes e órgãos do Estado, como as casas legislativas. Autônomos, órgãos com autonomia administrativa, porém vinculados a um órgão superior, exemplificados pelos gabinetes. Superiores, órgãos hierarquicamente acima de outros na estrutura estatal, como o Ministério Público. Subalternos, órgãos hierarquicamente abaixo de outros, desempenhando funções administrativas de apoio, como as seções de expediente. Questão 5. Diante do aprofundamento de seus estudos em relação às peculiaridades da teoria do órgão, Rosa inferiu corretamente que a. Os órgãos da administração pública são dotados de personalidade jurídica e capacidade processual, sendo que somente podem ser criados por lei. B. Os órgãos da administração pública não são dotados de personalidade jurídica, de modo que a eles não pode ser reconhecida a capacidade processual, sendo que podem ser criados por decreto. C. Os órgãos da administração pública são dotados de personalidade jurídica, mas não de capacidade processual, sendo que podem ser criados por decreto. D. Os órgãos da administração pública não são dotados de personalidade jurídica, nem possuem, em regra, capacidade processual, sendo que somente podem ser criados por lei. E. Os órgãos da administração pública são dotados de personalidade jurídica, quando assim a lei determinar, situação em que tem capacidade processual, sendo que a sua criação pode decorrer de lei ou de decreto. A resposta correta é a D. Os órgãos da administração pública não são dotados de personalidade jurídica, nem possuem, em regra, capacidade processual, sendo que somente podem ser criados por lei. Revisão. De acordo com a teoria do órgão, os órgãos públicos são apenas instrumentos ou agentes do Estado para o exercício das suas funções. Eles não possuem personalidade jurídica própria, ou seja, não têm existência autônoma em relação ao Estado. Portanto, não podem ser sujeitos de direitos e obrigações como as pessoas jurídicas. Além disso, em relação à capacidade processual, em regra, os órgãos da administração pública não possuem capacidade para estar em juízo, ou seja, não podem demandar ou ser demandados em processos judiciais. A capacidade processual é uma exceção, concedida em situações específicas pela legislação. Peço agora o seu apoio, inscreva-se no canal, ative as notificações, curta e compartilhe esse vídeo para ajudar o canal a crescer. Questão 6. A administração indireta compreende entidades e empresas criadas pelo Estado para exercer atividades específicas em seu nome, visando alcançar objetivos de interesse público. Assinale, dentre as alternativas abaixo, a que compreende as características de sociedade de economia mista. A. Realiza atividades econômicas, algumas privadas e outras sob responsabilidade do Estado como serviços públicos. B. Fornece serviços públicos comerciais e industriais do Estado. C. Provê serviços entre dois ou mais entes federativos para atender ao interesse coletivo e proporcionar benefícios públicos. D. Executa atividades típicas do Estado. E. Presta serviços e desenvolve ações conjuntas que visem o interesse coletivo e benefícios públicos. A resposta correta é a A. Realiza atividades econômicas, algumas privadas e outras sob responsabilidade do Estado como serviços públicos. Revisão. Uma sociedade de economia mista é uma entidade da administração indireta que possui parte do seu capital social em mãos do Estado e outra parte em mãos de particulares. Ela tem o objetivo de realizar atividades econômicas, algumas das quais podem ser de natureza privada, enquanto outras são de responsabilidade do Estado, como a prestação de serviços públicos. Questão 7. No âmbito da organização da administração pública, observa-se que a divisão das respectivas funções do ente federativo pode ser operacionalizada por meio da descentralização ou da desconcentração. Nesse último caso, há a criação de a. Órgãos públicos, sem personalidade jurídica, cuja competência deve ser delimitada por lei, que integram a administração direta. B. Entidades administrativas, com personalidade jurídica de direito privado, criadas mediante autorização legislativa, que integram a administração indireta. C. Estatais, com personalidade jurídica de direito privado, cuja criação é autorizada por lei, que integram a administração indireta. D. Órgãos públicos, dotados de personalidade jurídica de direito público,
criados por lei, que integram a administração indireta. E entidades autárquicas, com personalidade jurídica de direito público, criadas por lei, que integram a administração direta. A resposta correta é a A. Órgãos públicos, sem personalidade jurídica, cuja competência deve ser delimitada por lei, que integram a administração direta. Revisão. Na desconcentração, as funções do ente federativo são redistribuídas internamente, mantendo-se dentro da estrutura do mesmo ente, ou seja, não há criação de novas entidades jurídicas. Em vez disso, são criados órgãos públicos dentro da administração direta para exercer funções específicas, sem personalidade jurídica própria. Clique em um dos vídeos para fazer mais questões ou acesse nossas playlists exclusivas. Obrigado, fique com Deus!